Esta apresentação irá tratar sobre um artigo abordando o tema transferência de potência via wireless. O meu nome é Bruno e estou fazendo um seminário a respeito deste artigo na disciplina de caracterização de sinais de rádio no programa de pós-graduação de Engenharia Elétrica da UFMG. Bom, o artigo tem o nome Investigation of Time Reversal Based Far-Field Wireless Power Transfer from Antenna Array in a Complex Environment. Esse tema, esse artigo foi escrito pelos autores Hong-Soo Park e Sung-Ka Hong. Eles são da Universidade de Songsil University, na Coreia do Sul, na instituição da Escola de Engenharia Eletrônica. E do que se trata esse artigo? Esse artigo, no contexto geral, é um carregamento sem fio de dispositivos de baixa potência. E é uma tecnologia emergente, que é o WPT, que é o Wireless Power Transfer, e possui várias aplicações, seja em IoT, em sensores, em dispositivos. E existe uma diferença que está sendo tratada nesse artigo, que é entre WPT campo próximo e campo distante. Esse artigo em específico trata de campo distante, mas o campo próximo ele é feito através de acoplamento magnético, enquanto que o campo distante é feito através da transmissão de radiação eletromagnética que possibilita, dessa maneira, transferir potência a alguns metros de distância. Outra diferença que está sendo abordada é o método convencional de feixe, formação de feixe, que é esse beamforming, BF, contra a proposta que está sendo feita por esse artigo, que é o time reversal. Como vocês podem ver na figura acima, na esquerda, existe um acoplamento magnético, então seria de um campo próximo, enquanto que da direita seria um acoplamento seria um campo distante. Então, na figura de baixo, como vocês podem ver, existe um feixe, existe uma concentração, uma densidade de potência maior em determinada angulação em relação ao conjunto de antenas transmissoras. Enquanto que a proposta, ela se utiliza justamente do multipercurso de um ambiente que possui reflexões e não necessariamente possui linha de vista direta. Então, essa forma, ela utiliza-se dessa vantagem para poder ter uma melhor eficiência de transferência de potência. E como que você define que você tem uma boa transferência de potência? É através de dois critérios. É você ter uma propagação eficiente e você ter uma retificação eficiente. O estágio de propagação foi que as medidas foram conduzidas em um ambiente interno entre as antenas de transmissão e a antena de recepção. Enquanto que o estágio de retificação, basicamente, é o sinal recebido alimentando um retificador de banda larga e sendo medida com isso a tensão DC de saída desse retificador. Nesse momento, temos que fazer então a diferenciação entre os dois métodos de transferência de potência via wireless, sendo a primeira a beamforming, o feixe de energia, e o time reversal. Esse beamforming ele é feito através da alteração do defasamento e da amplitude dos sinais que vão ser transferidos através das antenas no conjunto. Essas alterações de defasamento e amplitude fazem com que se tenha um feixe direcionado de ondas eletromagnéticas que podem ser direcionados para o receptor ao receber deste o beacon. O beacon é um sinal de que o receptor envia para o transmissor pedindo por potência. Então, é através desse sinal que o conjunto de antenas sabe a direção de onde se encontra o receptor. Esses feixes que vêm através do beacon, ele é lido essa angulação e o conjugado desta fase alimenta as antenas transmissoras. E dessa forma, assim se percebe a desvantagem desta técnica, uma vez que esse beacon pode sim sofrer atuação do efeito multipercurso, através de reflexões, espalhamentos
Esse efeito pode causar uma dificuldade de identificação do posicionamento do receptor. Como vocês podem ver na figura abaixo, este aqui é o feixe, e esse feixe, como ele é gerado através de uma fonte RF, que faz uma divisão de potência para cada um dos elementos desse transmissor. Após fazer essa divisão de potência, é feita uma variação de fase, e então todas as antenas são ligadas ao mesmo tempo. A técnica Time Reversal, ela se utiliza desta atuação do multipercurso no sinal. O sinal de cada antena, neste caso, é uma convolução entre o beacon e a resposta ao impulso, entre a antena de transmissão e a antena de recepção. O sinal que será enviado pelo transmissor é uma reversão, então, reversa no tempo dessa resposta, de tal forma que, ao se alimentar cada uma das antenas em um formato de chaveamento, como se pode ver aqui, existe um chaveamento que cada uma dessas antenas ela é ativada por vez. E como se tem um perfil reverso no tempo, de certa forma, ele propaga esse perfil inverso que desfaz os efeitos do multipercurso, de forma com que as ondas eletromagnéticas chegam de maneira coerente no receptor através de um trem de pulsos. As medidas foram feitas da seguinte maneira: foram feitas em 2 estágios: o estágio de propagação, que foi um ambiente interno, com uma série de obstáculos entre os transmissores e o receptor, e foram utilizados 4 transmissores monocônicos e um receptor monocônico. A frequência central desse experimento foi de 1 GHz. Esse ambiente foi feito em uma sala comum, com uma parede de vidro, com e sem visada direta, e fazendo pequenas alterações laterais da antena receptora. E tentou-se fazer com que a transmissão estivesse diagonalmente oposta à recepção ao longo desse quarto. Já o estágio de retificação foi utilizado um retificador RF-DC de banda larga. Essa retificação de banda larga é devido ao casamento de impedância para toda a faixa avaliada, ou seja, o coeficiente de reflexão, o S11, ele estava abaixo de menos 10 dB, portanto, esse dispositivo estava casado para a faixa de operação em que seriam feitas as medidas. Então, com esse retificador, a gente pode fazer a comparação de eficiência entre o beamforming e o time reversal. Os resultados podem ser vistos aqui. À esquerda você tem nas 2 figuras superiores a formação do beamforming, sendo que na esquerda é sem nenhum tipo de reflexão, é um espaço livre, e na direita é a reflexão utilizando multipercursos. Como vocês podem perceber, utilizando multipercurso, o formato de feixe não se concretiza, de forma que o receptor não recebe da mesma maneira a intensidade de efeito de campo elétrico. Embaixo foi utilizado o método de time reversal, sendo que na esquerda foi uma visada direta e na direita foi utilizada uma visada indireta. Como vocês podem ver nos gráficos à direita, este efeito utilizado no beamforming alcança valores de campo elétrico em cerca de 8 volts por metro, no máximo, tendo uma variação lateral da antena receptora. Já no caso do time reversal, alcança-se valores bem maiores de campo elétrico detectados, até no máximo de 50 volts por metro. Por fim, foi feitos os resultados de retificação, onde você pode perceber que as tensões de pico foram alcançadas aqui pela técnica do time reversal, sendo o visada direta alcançando o maior pico de volto de tensão, enquanto que os menores valores vieram da forma do beamforming. No gráfico abaixo, percebe-se que a tensão DC gerada na saída do retificador foi maior, tanto no time reversal, para visada direta e indireta, para pelo menos grande parte das variações laterais da posição da antena,
do que em relação ao beamforming para visada direta e indireta. De forma que foi observado que o time reversal apresenta resultados mais eficientes de transmissão de potência através de um caminho multipercurso. Obrigado pela atenção.